Como eu já tenho referido, o petróleo no mercado físico já está a ser transacionado a preço de $100 por cada barril, ou seja, o petróleo que é vendido no dia, o Brent datado, está sendo comercializado acima de $100. Mas antes mesmo de entrar na questão do mercado, eu gostaria de voltar um bocadinho no que nós estávamos a abordar e fez uma questão em relação à produção, perguntando por que Angola desceu no ranking, né? E a resposta clara é a falta de aposta no conteúdo local, ok? Vamos aos 5 primeiros no continente. Nigéria. Agora está a Nigéria, depois tem a Líbia, ok? Depois tem a Argélia e depois é que vem a Angola. Angola está em quarto, ok? A Líbia, mesmo com os problemas que tem, Sim, com o sim, país a capacidade de dividido produção em da duas zonas de influência, a capacidade de produção da Líbia agora é superior à da Angola. Isso tem a ver com a questão do conteúdo local. Olha que nesses países, por Nós exemplo... estamos com 1.180 mil barris de petróleo, que foi a produção no mês de janeiro. Mas se nós olharmos entre esses 4 países que eu acabei de citar em África, o país em que a empresa petrolífera nacional, nesse caso a Sonangol, menos produz é Angola, ok? E isso já tem a ver com o conteúdo local. Então, o conteúdo local é uma questão de soberania, ok? Tem a ver também com a segurança energética do próprio país, ok? Ou seja, quando os países decidem, os países que detêm recursos petrolíferos, decidem entrar na exploração petrolífera, eles têm 3 formas de entrar nesse tipo de atividade econômica. E nós aqui em Angola continuamos muito indefinidos, ok? Eu posso dar aqui exemplos. Os países começam ou por iniciativa própria dos nacionais e empresas nacionais, que é o caso do Brasil, depois dos Estados Unidos, e depois da indústria estar sustentável, eles abrem a atividade para entidades estrangeiras, ok? Isso acontece nos Estados Unidos, México e no Brasil. Outros países, né, usam um modelo diferente, ou seja, eles têm atividade petrolífera especificamente para eles, não abrem para ninguém. Um exemplo claro é a Arábia Saudita. O terceiro modelo é o modelo em que entram as empresas estrangeiras por falta de capacidade por parte do país, né, anfitrião, mas depois essa capacidade é transferida para as empresas locais e para a empresa nacional, petrolífera nesse caso. Mas aqui um exemplo disso é a Malásia, ok? E a própria Noruega, que hoje é um grande país produtor, reconhecido internacionalmente, mas não foram eles que começaram a indústria na Noruega. Ou seja, nós aqui em Angola continuamos de forma indefinida. O que é que nós queremos fazer da nossa indústria? Porque um outro modelo podia ser o outsourcing, ou seja, nós mesmos, o petróleo não é conosco, vamos pegar a atividade petrolífera, vamos transferir para os estrangeiros e nós vamos simplesmente coletar impostos. Ou seja, isso é que acontece em Trindade e Tobago. Nós continuamos sem definir e viemos colocar por cima a questão do conteúdo local. E onde é que está o problema dessa indefinição? De quem é a culpa? Essa é a questão que nós devemos sentar, né? Nós, os entes, os players da indústria, né? E com base naquilo que é a visão do executivo para o setor energético, okay? Porque isso tem a ver com a visão do país daqui a 20, 15 anos. O que é que nós queremos que o petróleo represente para os angolanos daqui a 50, 30 anos? Nós devemos discutir isso. E se dentro dessa discussão passar que nós angolanos devemos ter uma maior influência na indústria, aí sim decidimos entrar com a questão do conteúdo local. Agora, nós passamos esses 50 anos de regulação em relação ao conteúdo local e nós entramos agora com uma lei mais agressiva, porque tem agora a punição, né? As empresas poderão pagar multas até $300 mil, mas num ambiente muito adverso, ok? Porque nós estamos numa fase em que houve a crise do preço do barril de petróleo desde 2014, as empresas sofreram crises e declínios financeiros, começaram a recuperar em 2018 e em 2020 entrou a Covid, ou seja, um outro impacto negativo. E aqui em Angola, nós temos a questão do declínio da produção, ok? A nossa produção, se imaginar, de 2015 para 2021 caiu mais de 600 mil barris de petróleo dia. Que o declínio da produção do ano passado... Mas Angola chegou perto dos $28 mil milhões no ano passado com a venda de petróleo. Não, aquilo é a receita bruta, mas dos 28 mil milhões, a Angola ficou apenas com 10, ok? 18 mil milhões de dólares foram exportados via prestação de serviço, que efetivamente é o conteúdo local, ou seja, nós continuamos a nos beneficiar só dos impostos e do recebimento da concessionária e perdemos cerca de 17 mil milhões via os pagamentos das empresas e via também a prestação de serviço. Ou seja, há aqui uma questão que nós devemos colocar na mesa. Se nós vamos olhar para a questão da própria lei do conteúdo local, a Lei 271,
começa a questão das insuficiências. E a primeira insuficiência é a duplicação de papéis entre o próprio Ministério e a própria Agência Nacional de Petróleos. E essa, para mim, é o maior problema que nós temos. E a própria lei do conteúdo local, ao passar há tarefas que a agência vai executar e há tarefas que o Ministério vai executar, mas esquecemos que nós criamos um novo ente na atividade petrolífera, que é a Agência Nacional de Petróleos, ou seja, optamos pela administração indireta, que é com a criação de uma agência, que ela agora é reguladora, é concessionária e também é fiscalizadora. Mas o fato da própria agência, como entidade reguladora, também ser a gestora do conteúdo local, aí já há um conflito de interesse. Porque a própria agência, inclusive, é associada das operadoras, ou seja, ela vai estar a regular a atividade que ela própria também faz parte, de forma indireta. Ou seja, não seguiu uma regra universal. Há aqui um conflito de interesse. Ou seja, o regulador tem que ser um ente independente. Não se pode ter conteúdo local sem ter um fundo petrolífero. Okay? É por isso que nós falamos, o fundo petrolífero é algo de interesse nacional. Não é só para o setor dos petróleos. O conteúdo local em Angola precisa ser institucionalizado, ou seja, deve haver uma integração da indústria petrolífera com o resto da economia do país, porque o Executivo hoje augura ter diversificação econômica, industrializar o país. Não existe caminho mais fácil do que alinhar com o conteúdo local, porque é com o conteúdo local que vai poder diversificar e construir fábricas, e essas fábricas vão alimentar o resto da economia. Mas para que o país perceba isso, o próprio Ministério das Finanças tem que estar dentro, o Ministério da Economia tem que estar dentro, o BNA tem que estar dentro, porque, por exemplo, nós temos problemas na questão de pagamento. As receitas do petróleo, tanto as empresas como o governo, recebem em dólares, ok? Mas, por força da lei existente em Angola, as empresas multinacionais são obrigadas a trocar os dólares que elas recebem da venda dos barris de petróleo para pagar as empresas locais em kwanzas. Mas nós sabemos que, internamente, nós não temos capacidade de produção nenhuma. Tudo é importado. E os empresários o que é que fazem? Pegam de novo os kwanzas que recebem das empresas, devem transformar novamente, converter em dólares para comprar os serviços fora. Ou seja, só nesse processo há uma ineficiência muito grande. Ou seja, se as empresas continuarem a discutir apenas com o Ministério dos Petróleos ou com as operadoras, esse processo não se resolve. E se o país quer adotar boas medidas de conteúdo local, há necessidade, conforme fazem outros países, e por exemplo a Nigéria, parte do pagamento é feita em moeda local e parte do pagamento é feito em moeda estrangeira para facilitar esse processo.